Eu recebo aqui no estúdio do STZ Notícias o senador pelo PTB, Romeu Tuma. O senador ganhou destaque nacional na década de 70, quando dirigia a Polícia Federal. Ele integrou a Polícia Federal na década de 60. Mas na década de 70 e na década de 80 ocorreram fatos nacionais que o senador Romeu Tuma teve presença marcante. Entre elas, ou talvez a mais famosa delas, o senador vai me corrigir, foi quando do Plano Cruzado e os supermercados eram obrigados a evitar as maquininhas de remarcação e o senador, na época, delegado da Polícia Federal, teve participação importante. Outra participação do senador foi no caso Mengele. A investigação foi uma das mais completas que pode-se dizer no mundo da investigação, porque ela não se baseou só em fatos, em depoimentos, em fatos que pudessem levar a um conhecimento supérfluo. Então, a perícia criminal, tudo que foi feito com a alçada encontrada no cemitério do Embu, perto de Santo Amaro, eu digo sempre assim, numa brincadeira, que a alçada fala mais do que o vivo, porque ele não tem como mentir. Então, todos os dados que foram encontrados, um dado, por exemplo, ele tinha nas cadeiras um defeito que o osso da perna entrou na cadeira e praticamente se recompôs, se refez. Então, nós fomos investigar sua ficha na SS, onde ele trabalhou, no quartel que trabalhou, e lá tinha um acidente de moto, onde ele entrou na parede, quebrou a perna, entrou e ele, como médico, deixou reconstituir por si só. Então, outra coisa era diastênico, ele tinha um defeito dental que foi identificado numa radiografia de 180 graus. E viu que ele tinha dentição aparentemente completa, mas o osso demonstrava que ele tinha a separação dos dentes. Então foi uma prova também. E nós procuramos com a Luzilete, que era a mulher que tomou conta dele, saber por que ele procurou um dentista japonês lá de Santo Amaro, e não um dentista de qualidade pior ou melhor, mas se fosse mais... Não, porque ele achava que o ocidental tinha dificuldade de reconhecer o japonês de origem oriental e o oriental teria dificuldade em reconhecer o ocidental se por acaso precisasse de uma identificação. Nesse primeiro bloco, a gente conversou, era até uma curiosidade minha, porque resgatar um pouco dessa história da morte de Joseph Mengele, um médico nazista que cometeu crimes e mais crimes na Alemanha, que morou muitos anos no Brasil. Isso foi descoberto depois de morto. Não, e depois ele afogado em Bertioga, né? Em Bertioga, ele foi passear e ele já devia ter tido um acidente vascular e durante o nado ele gritou, chamou, ninguém conseguiu chegar e ele acabou falecendo afogado. Mas como é que se descobriu assim, ó, aquele é Mengele? Não, o problema é o seguinte, por exemplo, ele teve, eu acho que no Uruguai, como médico, com a placa com o nome dele. No Uruguai? Trabalhou lá. E o que aconteceu? Um dia eu estava na superintendência, veio um telefonema da Alemanha, pedindo a nossa colaboração, que eles identificaram o tesoureiro da Mengele, que é uma empresa grande de metalurgia alemã, que trazia dinheiro para ele sobreviver aqui, a remessa. Então, deram 3 endereços. Era uma sexta-feira. Nós montamos uma equipe de vigilância para ver se ele saía com a descrição dele e tal. E terça, quarta-feira, não saía nada. Eu falei, olha, vocês fazem o seguinte, bate na porta e entra e conversa com as pessoas. Todos negaram, mas onde ele realmente sobreviveu era um ex-cabo do exército alemão e a esposa que tomavam conta dele. Acabaram num dia contaram a história da morte. Nós pedimos a exumação do cadáver. Era um feriado até o dia, um feriado religioso, mas o juiz federal foi muito gentil, autorizou. Eu fui
Eu liguei até para o Miguel Jorge, que era diretor, hoje ministro, foi diretor do Estadão. Miguel, tem uma história aqui esquisita e acho que nós vamos exumar. Ele falou, vai vir jornalista do mundo inteiro. Esse cara tem uma história repugnante e tal. Quando nós chegamos no cemitério do Embu, tinha jornalista do Japão, porque tinha fuso horário. Então eles souberam de madrugada e nós fomos pela manhã. Então via avião de todo lugar, foi uma coisa horrorosa. E o médico, nós fizemos a exumação, ele estava enterrado em posição de sentido. Aí um delegado disse, não, é porque ele era militar nazista. Ele falou, negativo, ele morreu assim e não dá para quebrar o braço. Então ele foi enterrado da forma em que foi atendido. Só que não fizeram exame cadavérico, não fizeram nada. E aí só tinha a ossada, a formação da ossada, e ela foi sendo examinada. O Departamento de Estado americano mandou o seu subchefe dizendo que o Brasil não poderia investigar esse crime, que era internacional e não teria competência para isso. Eu falei com o ministro que nós teríamos sim, que o Instituto Médico Legal era de primeira, a Polícia Científica, só que a gente poderia abrir para todos os países que quisessem participar com seus representantes na área médica científica, que o fizesse. Então veio gente da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, e o americano teve que ir embora porque houve rejeição da própria colônia israelense. Bom, eu vou para o intervalo aqui, porque essa história vale um livro, né? Tá livre. Vale um livro. Eu conversei neste primeiro bloco com o senador Romeu Tuma, candidato ao Senado pelo PTB, sobre a prisão não, sobre a identificação de Josef Mengele, um médico nazista que fugiu da Alemanha, passou por Uruguai, Argentina e morou durante muitos anos em São Paulo, no Embu, e morreu afogado em Bertioga. Nós vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouco.